onde Deus tem uma palavra a falar conosco. Quem encontrar Ezequiel 37, por favor, encontre também Evangelho de Jesus segundo escreveu João, o capítulo de número 3 e o versículo de número 8. Jesus está aqui nesta noite, irmãos. Aleluia. Ele está na casa. Glória a Jesus. Diz-nos assim o texto de Ezequiel, capítulo de número 37 e o versículo de número 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. João capítulo de número 3 e o versículo de número 8, diz-nos assim o texto: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos nesta noite em um culto de missões, e orar ao Senhor e pedir que Deus me desse uma palavra para que pudesse compartilhar a igreja. Como nosso irmão cooperador Alex disse, todas as vezes que nós vamos falar à igreja, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que transmitir à igreja, não é o que a igreja quer ouvir, e nem é o que nós queremos falar, mas é o que Deus quer falar. Me chama a atenção porque, desde o início do culto, a gente está ajoelhado, orando e ouvindo Deus, através do seu Espírito Santo, operar nas circunstâncias. Desde o primeiro hino que foi cantado nesta noite, irmãos, Deus ele está operando na minha vida e Ele está operando na sua vida também. Existe uma harmonia no meio da igreja, que ela não depende de mim, ela não depende de quem está na tribuna sentada, ela depende única e exclusivamente da parte de Deus. Ezequiel fora um profeta, o primeiro texto que nós lemos, que profetizara na nação de Israel no tempo do cativeiro babilônico. Segundo estudiosos, Ezequiel era da classe sacerdotal, ou seja, ele fazia parte da classe dos homens que eram responsáveis por prestar culto ao Senhor, por prestar adoração a Deus, por oferecer sacrifícios na nação de Israel. Mas me chama a atenção, é porque Ezequiel vai escrever o texto que nós lemos, e perceba algo, todas as vezes que nós ouvimos essa mensagem, ela é uma mensagem que já se cumpriu, porque era uma mensagem que estava sendo direcionada à nação de Israel. Robert, por quê? Porque a nação de Israel havia entrado na terra de Babilônia, ficado cativos por 70 anos no meio daquele povo. Ezequiel, dentre esses 70 anos, ele profetizou por cerca de 22 anos consecutivos, trazendo ao coração da nação de Israel o cuidado de Deus, a providência de Deus. Os textos de Ezequiel não são tão pregados como outros textos da Bíblia Sagrada, porque muitos deles têm cunho escatológico, ou seja, fala a respeito da doutrina das últimas coisas. E a gente vai ver algumas menções, algumas colocações do profeta, que se nós não nos debruçarmos para ler os textos e pedir o Espírito que nos ilumine, possivelmente a gente pode arrumar alguma bagunça quando nós vamos ler ou vamos pregar o texto de Ezequiel. Mas quando eu li esse texto, e eu não vou me ater à história, mas eu vou falar a respeito dela, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim, que Ezequiel está trazendo uma profecia, e ele teve uma visão, e a mão do Senhor, diz o texto no versículo 1 do capítulo 37, veio sobre ele e o levou a um ambiente um pouco diferenciado. Robert, diferenciado por quê? Porque Ezequiel foi levado na visão a um vale de ossos secos. O que significa isso?
Deus estava mostrando para Ezequiel, estava também fazendo com que ele transmitisse para a nação de Israel a condição que aquela nação se encontrava, ou seja, eles haviam saído da terra de Jerusalém, da sua pátria, da nação de Israel, haviam sido deslocados para uma terra longínqua, mas quando nós vemos Ezequiel falar da condição daquele povo, ele vai então transmitir ao povo dizendo: vocês estão como esses ossos, a nação está como esses ossos, porque o texto nos diz que a condição que eles estavam era como que mortos. Preocupante essa situação, porque todas as vezes que nós falamos em morte, queridos irmãos, parece que dá um nó na garganta. Parece que as lágrimas, principalmente se é de alguém querido, as lágrimas parece que nos sobrevêm à ponta dos olhos. Todas as vezes que nós falamos de morte, nós lembramos de escuridão, de tristeza, de madrugadas como que muitos de nós, alguém diz que eu gosto de velório, eu não gosto de velório, eu gosto de quem está lá, irmãos. Por isso que às vezes, de vez em quando, a gente vai em algum passar a madrugada com os irmãos. Mas o que me chama a atenção é que Ezequiel foi levado para esse ambiente. E o texto vai nos dizer assim, que eles não estavam meio que mortos, eles estavam literalmente mortos, porque é enfático Ezequiel nas suas palavras em dizer que os ossos eram sequíssimos, ou seja, não existia possibilidade de vida para aqueles ossos. Mas quando eu li esse texto, Deus falou sobre algo que eu quero compartilhar, que tem a seguinte temática: 4 ventos de Deus sobre uma igreja missionária. E é isso que nós vamos perceber aqui. Robert, é isso por quê? Porque a Bíblia diz que então ele foi no meio da visão, Deus disse a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos, e você vai profetizar, e aonde há morte vai haver vida, aonde há distância de um osso para o outro, eu vou reaproximar, aonde não há carne, eu vou dar carne outra vez, aonde não tem nervos, eu vou trazer nervo à existência. Eu não vou pregar isso nessa noite, mas eu sinto Jesus falando conosco e dizendo para a igreja: não importa qual seja a tua condição, o Espírito de Deus, ele fala comigo, e ele fala com você e te diz: eu quero trazer vida para você outra vez. Eu sinto Jesus nessa casa de oração, dizendo para alguém: pode ser que alguma condição espiritual no teu lar está muito difícil, mas o dono da casa está aqui para dizer: eu posso mudar a tua história como eu mudei da nação de Israel. Perceba que o povo estava distante da sua pátria, o povo estava distante de casa, o povo estava distante daquilo que eles aprenderam. Não existia mais lugar específico para se prestar um culto ao Senhor. Os salmos vão nos dizer assim, que a nação de Israel estava tão longe espiritualmente de Deus, que alguns deles já haviam pegado a harpa, que era um instrumento de corda de dedilhar, e haviam a pendurado. Outros tinham tomado o saltério, que era o livro dos Salmos, os 150 cânticos da nação de Israel, e haviam guardado a pasta dos hinos das irmãs. Outros diziam assim: da minha boca não tem como mais sair adoração. Mas, queridos irmãos, a história só é impossível quando Jesus está longe dela, porque quando ele está no contexto, não há ninguém que possa parar quem Jesus chamou, quem Jesus escolheu, quem Jesus separou, quem Jesus um dia lavou com seu precioso sangue. Mas quando eu li o texto, eu me deparei com uma parte deste versículo, porque a Bíblia diz assim que quando ele estava no meio do vale, uma voz falou para Ezequiel e disse assim: Ezequiel, profetiza ao Espírito, ao Filho do Homem, e diz: assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito. E eu me lembrei de 4 condições, e eu não sou muito disso, mas hoje eu vou fazer, de condições aonde ventos assopraram na história do povo de Deus, e Deus sempre teve um propósito nesses ventos. Vamos à Bíblia, irmãos? Êxodo capítulo 15 e o versículo 8. Diz-nos assim o texto sagrado: e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como num montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Robert, o que era isso aqui? Era Moisés cantando, era Moisés fazendo uma declamação ao Senhor, prestando a Deus através da sua adoração.
E o que ele estava dizendo, Robert? Ele estava falando da condição da nação de Israel, e esse é o primeiro vento que uma igreja missionária ela passa. É o vento da perseguição. É o vento dos desertos que nós enfrentamos. Porque nós precisamos entender que quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, se alguém te falou que os problemas iriam acabar, ele fez uma mentira santa, mas ele fez. Porque nós sabemos que os problemas não acabam. A nossa pátria não é aqui. A nossa luta não se encerra aqui. E a nação de Israel, queridos irmãos, Moisés está cantando a respeito do que havia acontecido. Porque o povo entrou com José, 70 pessoas na nação, na terra do Egito. Mas a Bíblia vai nos dizer que tendo se passado os anos, Robert, quantos anos? 400 anos, o povo cresceu. O rei do Egito, que era aquele dia quem era o faraó, ele olhando para aquela condição, ele viu que a nação de Israel, eles cresciam, eles prosperavam, eles multiplicavam de tal forma que o rei do Egito começou a ter medo. Ele começou a temer aquela condição, e ele então ficou preocupado com aquela situação e diz assim: nós precisamos intervir na história, nós precisamos mudar a história, nós precisamos fazer algo porque esse povo cresce demais e nós não vamos conseguir contê-los se eles forem maior do que nós. Qual foi a expectativa? Qual foi a ideia? Foi maligna, irmãos. Ele falou assim: nós vamos fazer o seguinte: as mulheres hebreias, quando elas forem dar à luz, nós vamos pegar parteiras da nossa confiança. Todo menino hebreu homem que nascer, ele deverá ser morto, ele deverá ser sacrificado no mesmo momento. Qual era o sentimento? Quando nascesse um menino homem e ele fosse morto, eles estavam literalmente ou de algo que, fazendo com que a força braçal, com que aqueles que eram os cabeças dos lares, com que os futuros sacerdotes, com que os futuros levitas, eles não crescessem e não existissem mais na nação de Israel. Só que quem cuidava da história era Deus, irmãos. Jesus te trouxe aqui para te lembrar isso nessa noite. Quem cuida da tua história é o Senhor Todo-Poderoso. Quem está no controle da situação, pode o rei do Egito se levantar e traçar artimanhas malignas, mas há um Deus Todo-Poderoso que está com as mãos estendidas sobre a nossa vida. Deus usou 2 parteiras, nós sabemos disso. As parteiras permitiram que Moisés, o grande libertador, ele então fosse preservado. 40 anos Deus preservou aquele moço dentro da terra do Egito, cuidada pela sua mãe e cuidada pela filha de Faraó. 40 anos depois ele vai para o deserto, mas Deus o traz outra vez para a nação de Israel, porque existiam propósitos na vida daquele moço. Olha aqui, as perseguições, os desertos na vida do crente, os desertos contra a vida da igreja, eles têm dias determinados pelo Senhor para acabar. Eles têm dias pré-estabelecidos pelo Senhor para poder terminar. Robert, mas é fácil? Não. Quem gosta de perseguição aqui, irmãos? E eu não estou falando de problemas mal resolvidos entre um e outro, não. Eu estou falando de perseguição que esse povo estava enfrentando a ponto de morrer. Eu estou falando de deserto que é um ambiente inóspito, um ambiente sem vida, um ambiente cheio de calor, um ambiente de bestas feras. Mas Deus estava cuidando do povo em tudo isso. A nação de Israel sai do Egito, nós conhecemos a história das 10 pragas. Chegam diante do mar chamado de Mar Vermelho. Espera aí, que história que é essa? Já não bastava Egito, Faraó e a morte dos nossos filhos e de todo o primogênito da terra? Agora tem um mar nos esperando, agora tem uma multidão de água nos esperando, agora tem algo que nós não podemos. A nação de Israel chegou diante do Mar Vermelho, queridos irmãos, e o sentimento deles era de perseguição e de deserto, porque eles estavam caminhando em uma terra desértica, e logo atrás vinha Faraó com todo o seu exército para poder parar o seu povo. Mas Deus é tão maravilhoso, que Deus fala com Moisés. É por isso que a igreja tem liderança, irmãos. É porque Deus fala com aqueles que são seus.
Isso não é invencionice do homem, não. É porque Deus chamou alguém para estar à frente da obra dele. É porque Deus estabeleceu. E não é só aqui na igreja. Deus te chamou lá dentro da tua casa para você guiar a tua família, dirigir a tua família. Robert, mas é outro que tem que fazer. Enquanto ele não faz, faz você. Se coloca na posição, deixa Deus te usar e não tema as perseguições e os desertos, porque Deus está cuidando de tudo. Só que o povo chega diante do Mar Vermelho e começa a murmurar. Moisés, aonde estão as covas? Ou lá no Egito não tinha cova para que nós fôssemos sepultados? Moisés, aonde estão os pepinos, as cebolas do Egito? Moisés, aonde está isso, aonde está aquilo? Porque a gente sabe que no desespero, todo mundo começa a questionar, como o irmão falou aqui agora há pouco, a gente às vezes pergunta os porquês, a gente fala o para que disso, para que daquilo, mas Deus está cuidando de todas as coisas, irmãos. Ele está dirigindo os nossos passos. Robert, mas tem perseguição, mas Ele está cuidando. Robert, mas tem deserto, mas Ele é o Deus que faz com que quem está no deserto seja preservado, seja alimentado, seja cuidado por Ele. O Mar Vermelho era algo impossível do povo passar. Mas era impossível até Deus falar com Moisés e dar para ele uma direção, porque quando Deus deu uma direção para Moisés, o texto que nós lemos assim, que sobreveio um vento. Robert, da onde vinha esse vento? Moisés vai cantar porque ele não sabia de onde vinha, ele não sabia para onde ia, mas Moisés está cantando, fazendo um cântico dizendo assim, esse vento como que saiu do assopro. Outra tradução vai dizer que o vento saiu das narinas do próprio Deus. Deus é maravilhoso, irmãos, porque na ótica humana isso é impossível, mas aos olhos do Senhor todas as coisas são possíveis, nos disse Lucas no capítulo 1, no versículo 37, eu fico pensando comigo, 3 milhões de pessoas para trás, Moisés na frente do povo, e Deus mandando um vento, um dos 4 ventos que nós vamos falar, e assoprando aquelas águas, de tal forma que o texto diz assim, que as águas se partiram ao meio, de um lado se fez uma parede de água, ou um montão, diz o texto, do outro lado fez outra parede, e a Bíblia vai nos dizer assim, que sabe o que aconteceu com o povo que estava perseguido, com o povo que estava vivendo um tempo de escassez. Deus agora está dizendo assim, pode passar pé enxuto, porque eu continuo cuidando de vocês. E eu fico pensando, irmãos, que Deus não somente fez isso, porque imagina 3 milhões de pessoas atravessando um grande mar. Deus falou assim, eu vou até segurar, me permita pensar assim, segurar Faraó para eles atrasar um pouquinho, porque eu vou preservar vocês, vocês vão passar, e não vai ficar uma criança, e não vai ficar um animal, e não vai ficar um líder de família, e não vai ficar um líder de congregação, e não vai ficar ninguém para trás, porque o vento que eu estou assoprando, ele tem uma finalidade. Na ótica humana, aquele vento era vento de perseguição e vento de deserto, mas na ótica de Deus era um vento diferente. Ele estava dizendo assim, ó, eu estou enviando o vento do socorro para vocês, eu estou enviando o vento da libertação para vocês, eu estou enviando o vento que vai abrir algo que ninguém abriu até hoje, e as águas então se partiram ao meio, e 3 milhões de pessoas passaram a pés enxutos. Não importa a sua condição, não importa o seu problema, não importa o diagnóstico da medicina, não importa o papel que o juiz assinou, Jesus te trouxe aqui para falar o teu coração e para te dizer, eu estou abrindo o mar, eu estou abrindo o mar, eu estou abrindo o mar, e você vai passar pé enxuto. Só que, irmãos, olhando para a Bíblia Sagrada, eu consigo ver outro vento. Robert, aonde está esse vento? Está lá no livro de Jó. Abra a Bíblia, irmãos, por favor. 38. O primeiro vento era um vento de socorro para uma multidão de pessoas. O segundo vento, diz assim o texto, depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me responde. Onde estava tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência.
O segundo vento que eu vejo aqui era de um tratamento particular, único, com apenas um homem. Quem era Jó? Robert, quem era Jó? Homem reto, íntegro, temente ao Senhor. Ele não vinha na oração, que nem eu, só de vez em quando, nas quartas-feiras de manhã, não. Ele orava todos os dias. Ele sacrificava, mas ele não sacrificava só de vez em quando tinha trabalho esperando para poder fazer, não. Ele sacrificava todos os dias. Jó era tão zeloso que ele tinha 10 filhos. A Bíblia nos diz assim, que ele sacrificava pelos seus filhos, com um sentimento dizendo assim, caso eles tenham pecado, eu quero oferecer sacrifícios. Robert, o que era isso? Jó tinha um sentimento de dizer assim, eu vou, mas eu não vou sozinho. Eu quero ir até lá, mas eu não quero ir sozinho. Eu quero chegar do outro lado, mas eu não quero chegar sozinho. Eu já sinto Jesus falando conosco e dizendo assim, ó, eu vou soprar um vento na tua vida, para você perceber que a tua casa também precisa de ir, que a tua parentela também precisa de ir. Como nosso irmão diácono Elias falou aqui por algumas vezes, tem alguém que se assentava do teu lado, que não está aqui nesta noite, e ele precisa de estar do outro lado. Só que Deus vai falar com Jó em um vento. Robert, não era um vento não, eram alguns ventos, porque um redemoinho ele não se forma com apenas o assopro de um vento. A gente quando era menino, tinha alguns que tinham esperança porque acreditava na história da avó, e quando os ventos assopravam e formavam um redemoinho, o menino saía correndo porque disse que ia pegar o saci no meio do vento. E nunca aconteceu, né, irmãos? Graças a Deus. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer assim, que depois disso, o Senhor falou a Jó através de uma conjuntura de ventos. Alguns ventos que se assopravam através de um redemoinho. O que ele estava falando com Jó? Ele estava falando a respeito de Jó, porque Jó tinha sido acusado, porque Jó tinha perdido as jumentas, porque Jó tinha perdido as riquezas, porque Jó teve que fazer culto fúnebre de 10 filhos no mesmo dia. E às vezes a gente fala que está sofrendo, que nem Jó. Jesus te trouxe aqui para dizer, irmão, que mesmo que você esteja sofrendo, o teu sofrimento não se compara com o de Jó. As tuas aflições não se comparam. Se não bastasse isso, os seus melhores amigos começaram a lhe acusar, começaram a atacar pedras na condição que ele estava. Se não bastasse isso, ele foi acometido de uma enfermidade que tomou conta da sua pele, que hoje nós conhecemos ela como hanseníase. Antigamente era conhecido como lepra, a ponto daquele moço se coçar com cacos de telhas e a sua pele se desfazer. Tamanha foram as aflições que ele enfrentaram. E hoje a gente quer largar Jesus por causa de dor de cabeça. Hoje a gente quer largar Jesus porque o patrão falou algo que nós não queríamos ouvir. Não vamos continuar não, porque senão aperta muito e eu não prego aqui mais. Mas não é essa a finalidade, mas é nós entendermos que Jó passou por aflições que nós não sabemos quais são. A ponto de nós entendermos que Jó então, ele começa a questionar o Senhor, ele começa a indagar a Deus, ele começa meio que querer jogar a responsabilidade sobre alguém. E Deus então se apresenta para ele no meio do vento. Parece algo que nos chama atenção, porque parece que a gente sempre quer algo diferente. É assim ou não é, irmãos? A gente quer o profeta que bate o pé, que levanta a mão, que sapateia, que relampeia. Se não for assim, tem gente que não aceita a palavra de Deus. Mas Deus falou assim, Jó, a condição é difícil, mas você vai precisar de demonstrar a vida que você tem de intimidade comigo, a ponto de você entender que eu vou falar para você só através de um redemoinho. Aí Deus começa pegando Jó bem devagarzinho e fala assim, você está questionando muitas coisas para mim? Aonde você estava quando eu fundava a terra? Se tu tens inteligência, me responde isso. Quem pôs as medidas sobre ela, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela um cordel ou uma corda de medida? Trazendo para a nossa tradução, quem tinha trena para poder medir a terra? Aí ele diz assim, sobre o que estão fundadas as bases da terra?
Ou quem assentou sobre ela uma pedra de esquina? O que ele estava dizendo? Nós, para fazermos uma casa, alguém para fazer esse prédio, ele precisou fazer uma base, ele precisou edificar. Mas Deus, quando edificou a terra, irmãos, Ele colocou ela no cosmos, Ele colocou ela no espaço, e ninguém precisa fazer força. Ela continua em movimento de rotação, de translação, sem ninguém fazer força alguma. E às vezes os ventos, eles se assopram na nossa vida, e nós queremos questionar o Senhor. Senhor, mas eu sou crente. A gente que saiu de casa, tem dia que a gente fala assim, mas eu larguei minha casa, eu larguei minha família, eu larguei isso, eu abandonei dinheiro, eu abandonei casa. O outro diz assim, eu larguei de estar com a família para estar no culto de quarta-feira, eu larguei de dormir até às 10 no domingo para estar na escola dominical. Mas eu quero dizer algo para você que está nesse culto. Deus te trouxe aqui para te dizer, os ventos podem assoprar de forma contrária, mas existe um propósito de Deus, pelo qual você está aqui nesta noite, e Ele está falando com você. Eu vou falar através de você, para você através do redemoinho. E eu quero lembrar você não precisa fazer força, porque eu vou cuidar. Você não precisa se esforçar, porque eu vou mudar a história. Mas para isso, queridos irmãos, nós precisamos fazer como fez Jó, como ele fez. Ele foi para o joelho, ele foi para a oração, ele ouviu a instrução de Deus, ele ofereceu sacrifício, como nós ouvimos na escola bíblica de obreiro. Por isso, querido irmão, alguém diz assim, eu vou largar de ser crente. Eu quero te dar uma ideia muito melhor. Seja mais crente em Cristo Jesus. Eu vou deixar de vir no culto no meio de semana. Não, eu vou vir para a igreja na quarta, eu vou vir na sexta, eu vou vir no domingo. Satanás vai ter que me engolir, porque eu quero entrar nessa igreja, e eu vou dar glória a Deus, eu vou levantar a mão, eu vou chorar, eu vou ler a escola dominical, eu vou ser participante dos trabalhos. Mas a minha harpa está pendurada. Mas Jesus está falando com você e está dizendo, é hora de você voltar, é hora de você pegar a pasta, é hora de você pegar o saltério, é hora de você louvar o meu nome, porque eu te chamei, porque eu te escolhi, porque eu te separei, porque eu te capacitei. Deus tem uma obra na sua vida, querido irmão. Só que, olha aqui, a gente vem para o culto de missões com um pensamento um pouco diferente, porque a gente quer servir a Deus, e a gente não quer passar por deserto, a gente não quer passar por ventos. Outras horas nós queremos que alguém passe com o vento, e o vento de Jó, ele passou sozinho. Por isso que nós não podemos dimensionar a dor do outro, mas também você não pode dimensionar a minha, querido irmão. Nós precisamos entender que todos nós passamos por aflições e por problemas. Por isso que um dos profetas vai dizer, e um ao outro, ajudou e disse, esforça-te, porque se nós ajudarmos uns aos outros, os ventos contrários não poderão contra mim e contra a sua vida. Vamos para o terceiro vento, irmãos? O terceiro vento é o vento de Ezequiel, que é o vento do desespero. Robert, desespero por quê? Porque o vento que estava, ou que iria soprar naquele momento, era um vento onde não existia, na ótica humana, uma forma de se resolver. Há um mês e pouco atrás, eu sepultei a minha bisavó. Irmãos, ela já estava há alguns anos acamada. Mas quando a gente chega diante daquela cerimônia, eu fiz o culto fúnebre dela, ela já tinha muitos anos de crente, mas aquilo mexe com a gente. O nosso coração parece que dá aquele aperto. E o vento que estava na condição, eu fico pensando em Ezequiel, levado a um vale de ossos secos, e Deus falando assim, Ezequiel, a condição que você está vendo, essa condição de desespero, é a condição do meu povo. É a condição do povo que eu escolhi. É a condição do povo que eu separei. E queridos irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muita, mas muita morte espiritual. Nós precisamos nos preocupar com isso. Só que Jesus te trouxe aqui nessa noite e nos trouxe
para falar conosco e nos lembrar. Robert, o que é? É que nos momentos do desespero Ele está conosco. No ambiente onde não há vida, Ele está conosco. No ambiente do choro, Ele está conosco. No ambiente do pranto, Ele está conosco. No ambiente que nós não temos soluções, Ele está conosco. Robert, mas é difícil de suportar. É difícil, mas não é impossível, porque Ele está conosco. Nós cantamos aqui junto com os irmãos: estou contigo, ó meu filho. Deus te trouxe aqui para falar com você. Eu estou com você no meio das adversidades. Robert, mas eu não aguento mais. Porque às vezes a gente quer ser uma igreja missionária. E eu não estou falando bobagem, porque antes de vir congregar nessa igreja, eu sei daquilo que Deus tem para ela. Nós vivenciamos as primeiras semanas neste trabalho. Tinha que correr ali para socorrer tinha que ir na casa de um acamado, e eu fiz isso junto com o Molazinho algumas vezes, junto com o pastor Elias. E a igreja cresceu, irmão. A igreja expandiu, foi para outras cidades. Irmão, isso não é bobagem. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para crescer, para expandir. Deus disse que nos levaria, e é apenas o começo daquilo que Ele falou. Mas eu não quero, mas Ele quer. O vento assopra onde Ele quer. Só que, escuta que o tratado de Deus é conosco nesta noite. Ezequiel está no meio do vale. Eu fico pensando que visão terrível. Os irmãos já foram lá no cemitério na hora que vai abrir o túmulo? E a hora que abre, faz aquele barulhão assim, e o coveiro enfia uma enxada lá e traz, e tem osso grande, osso pequeno. Era isso que Ezequiel estava vendo. Tinha fêmur, tinha tíbia, tinha fíbula, tinha ossículos do dedo, tinha ossículo do joelho. Aí Deus fala para Ezequiel, Ezequiel profetiza. Capaz que Ezequiel falou assim: será que Deus está bem hoje? Como que está a condição da psique de Deus, da psicológica de Deus? Como que Deus me manda profetizar em um ambiente onde não há vida? Como Deus me manda profetizar sobre uma condição onde não tem mais solução? Aí Deus fala assim: Ezequiel, profetiza. E Ezequiel entra no meio da situação, irmão. A gente tem que entender que quem é crente, tem hora que vai ter que fazer umas coisas meio doidas, mas tem que fazer. Entrou no meio dos ossos. A Bíblia diz assim que quando ele começou a falar, cada osso, mas espera aí, antes de cada osso, o texto vai dizer assim que ouviu-se um grande ruído, um grande barulho. Eu fico pensando aqueles ossos saindo do lugar, se locomovendo, e a Bíblia diz assim então que na visão ele viu que cada osso se juntava ao seu. Tem horas que os ventos assopram porque Deus quer colocar alguma coisa no lugar, irmãos. Tem hora que os ventos assopram porque Deus quer nos levar à condição que Ele sempre nos chamou a estar. Tem horas que os ventos assopram porque existe um propósito do Senhor. Robert, por quê? Porque nós gostamos dos grandes ossos, como o fêmur, mas a gente não sobrevive sem os menores ossos do nosso corpo, que estão localizados aqui no ouvido. O estribo, o vestíbulo e a bigorna. Eu fico pensando Ezequiel entrando no meio do vale de osso seco, e Deus dizendo assim: o fêmur pode se unir ao osso grande, mas o vestíbulo, a bigorna e o estribo também pode se unir, porque esse povo precisa ouvir a minha voz. Esse povo precisa entender o que eu quero falar com eles. Eu fico pensando, irmãos, nós na mesma condição, em muitos momentos fora do lugar, e Deus dizendo assim: eu só estou permitindo o vento para você voltar para onde eu sempre te quis. Eu só estou permitindo o vento para você se colocar na posição outra vez. Robert, mas o vento é contrário. Mas o Deus, que é o dono do vento, querido irmão, Ele é favorável à tua vida, Ele é favorável à tua família, Ele é favorável à tua salvação, porque o texto diz assim: o vento assopra onde quer, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas todo que é nascido de Deus. É por isso que tem dia que a gente tem que fazer coisa que a gente não queria, mas a gente fala assim: mas eu sou nascido de novo. Eu passei pelo novo nascimento. A gente quer ficar nervoso, a gente às vezes, tem isso, irmão. E Deus então vai fazer com que os ossos voltem ao seu lugar.
a carne volte ao seu lugar, os nervos voltem ao seu lugar, a pele, que era a camada de proteção, voltasse ao seu lugar. E Deus estava dizendo assim: é isso que eu vou fazer com a nação de Israel. Aonde tinha morte, eu vou fazer ter vida outra vez. Aonde estava tudo separado, eu vou unir outra vez. Aonde estava numa condição de nunca mais se posicionar, eu vou fazer esse povo se posicionar outra vez. E vou fazer eles ser uma grande nação, um grande povo. E sabe quem é esse povo, irmãos? É o povo que Deus escolheu, que é referencial para a igreja. Referencial em que sentido? Todas as vezes, esses dias a nossa convenção geral falou sobre isso, que nós oramos para Jerusalém, que nós olhamos para a nação de Jerusalém, nós entendemos que existe ali um povo que foi escolhido. E cada vez que esse povo se aproxima e dão ouvidos ao Senhor, a igreja pode ficar com a esperança, porque nós sabemos, Jesus muito em breve vem buscar a sua igreja. Jesus muito em breve vem buscar o seu povo. Jesus muito em breve virá nos buscar. Robert, qual é o último vento? É o vento de João. Vamos ler esse versículo de novo, irmãos, por favor. João 3:8. Diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe dar aonde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, com letra maiúscula. Jesus falando conosco nessa noite, dizendo assim: meu vento quer assoprar outra vez na sua vida. O vento do Espírito de Deus, queridos irmãos, quer assoprar outra vez em nosso meio. Nós estamos vivendo um tempo onde estão pregando por aí, anunciando por aí, que algumas coisas que foram vividas há 20, 30, 40, 50 anos atrás, estava apenas destinado àqueles irmãos. Outros chegam a dizer assim que estava apenas para o colégio, para os apóstolos. Mas o vento do Espírito continua soprando no meio da sua igreja. Eu sinto a graça de Deus envolvendo a nossa vida nesta noite. E Ele falando conosco e nos dizendo assim: aonde estão aquelas línguas estranhas? Aonde estava o batismo com o Espírito Santo? Aonde estão os dons espirituais? Aonde estão aqueles dias de oração que você tirava na semana? Aonde está o jejum? Aonde estão as madrugadas comigo? Porque nós precisamos entender, queridos irmãos, que o vento continua soprando. E Ele está aqui nessa noite dizendo: eu quero assoprar na tua vida. Quanto tempo faz que você não chora, querido irmão, na presença de Jesus? Quanto tempo faz que você não fala em línguas estranhas mais? Robert, mas não era para quem passou, é para nós que estamos aqui nessa noite. Ele pode te batizar com o Espírito Santo ainda nessa noite. Hoje, a nossa igreja, ela está completando 112 anos. A Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Porque 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, 2 missionários batistas, eles ouviram a promessa do Senhor na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Influenciados por aquela palavra e por uma profecia de uma irmã que se levantou e trouxe ao coração daqueles 2 irmãos, dizendo: vocês serão levados, destinados, guiados a uma terra chamada Pará. Aqueles moços então vão procurar no globo terrestre, encontram aquele lugar, entram dentro de um navio e desembarcam no nosso país. Aqueles homens chegaram na nação, na terra brasileira, e um deles vai escrever no seu diário, e depois isso vai ser publicado pela CPAD, que quando ele pisou nas terras brasileiras e ele estava descendo para poder desembarcar do navio, ele ouviu alguém falando em português, e um olhou para o outro e diz assim: essa língua que eles estão falando é a mesma língua que nós ouvimos lá em Chicago alguns dias atrás. Deus havia tomado alguém através do seu Espírito, o capacitado através de uma língua para que eles pudessem então compreender o que Deus estava falando. Aqueles moços chegam em Belém do Pará, dia 18 de junho de 1911, ali pela 1h da manhã eles estavam reunidos numa casa.
E quando eles estavam reunidos, orando ao Senhor, uma irmã chamada Celina de Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo. Ela falou em outras línguas. Eu fico pensando que, como uma das nossas irmãs, talvez ela não tenha só falado em língua, tenha chorado, tenha pulado, talvez, se fosse um pouco mais sensível, tenha sapateado na presença do Senhor. Aqueles 2 homens saíram pelo norte, pelo nordeste, para o sul, para o sudeste, e hoje nós somos, irmãos, mais de 20 milhões de crentes. A Assembleia de Deus, sabe por quê? Porque o vento começou a soprar em uma cidade chamada Chicago. 2 homens deram crédito à voz do Senhor, e eles então, através de uma fagulha do fogo do Espírito Santo, eles foram incendiados, e foram usados pelo Senhor, para também incendiar essa nação. Eu sinto de Jesus para dizer para você, você precisa permitir o vento de Deus assoprar outra vez na tua vida, porque ele vai começar a incendiar a tua casa, o teu casamento, os teus filhos, a tua parentela, a tua vizinhança. A cidade de Cássia vai ser incendiada por causa do poder de Deus na tua vida. Esse é o último vento, é o vento do Espírito. E eu fico pensando, e eu já estou encerrando, porque em Atos capítulo 2, a Bíblia diz assim, que eles estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente sobreveio um som. Espera aí, mas ninguém via, mas ninguém tocava. Era um som como que o som de um vento. E não era um vento qualquer, era um vento impetuoso. E a Bíblia diz assim, que aquele som, ele encheu toda a casa, de forma que quase 120 irmãos, eles foram cheios do Espírito Santo. Repartiram-se línguas como que de fogo sobre a sua cabeça. O texto vai nos dizer assim, que cada um falava em uma língua, quando existia aproximadamente 16 a 19 etnias, e alguém passava e falava assim, eu estou entendendo, porque eles estão glorificando a Deus dentro daquele cenáculo. Alguém disse assim, está tudo embriagado. O vento saiu dali, pegou o apóstolo Pedro. Pedro se colocou de pé por causa do vento que assopra onde quer. Antes Pedro era bravo, mas agora ele foi tomado pelo vento do Espírito e diz assim, isso não tem nada a ver com embriaguez. O que está acontecendo é que esses irmãos deram crédito e eles esperaram a promessa do Senhor. O vento tomou Pedro e Pedro pregou um sermão. Naquele dia 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo Jesus. Querido irmão, querido obreiro, querido jovem, querida irmã, Jesus está falando conosco e está dizendo, eu quero invadir a sua vida, eu quero assoprar na tua vida, eu quero assoprar na tua casa, eu quero assoprar na sua chamada, eu quero assoprar no teu ministério, eu quero te capacitar através do meu Espírito Santo. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Aleluia, Jesus. Xirimicante, orabadaga, suriminácia. Turimi decácia nébia. Irimicante, oramadaga, surimiandagai. O Espírito assopra onde quer. Nós vamos adorar Jesus, irmãos, com o conjunto, com o mesmo hino que eles louvaram. Pode o vento soprar, a terra inteira se abalar. Ah, Robert, mas está difícil. Abalou as estruturas lá em casa, mas Jesus está no controle de tudo. Vamos adorar Jesus com o conjunto. Todos, irmãos, adora Jesus. Às vezes a gente convida a igreja para adorar, a gente vê um monte de gente quietinho. Presta a Jesus o seu culto, o seu louvor, sua adoração. Se tem língua estranha, fala em língua estranha. Se tem choro, deixa as lágrimas rolar. Ah, tem uma mão levantada para glorificar. Entregue o seu louvor ao Senhor, porque Ele está aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te entronizamos, Cordeiro de Deus. Te bendizemos, Rei da Glória. Aleluia. Que tudo podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Teus planos
pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem. Adore a para o Jesus. vento. Sou eu, dono Deixa do Jesus te vento. renovar Sou nessa eu, noite, dono querido da irmão. vida. Levanta a Sou sua eu, mão, dono abre a da sua vida. boca. Sou Deixa a eu, glória de sou Deus eu, impactar a sou tua eu, vida nessa sou noite. eu. Aramante, orabadagassuri miandagai. Urimicante, orabadagassuri minácia. Ele me andou vinaia cante, orabadagassuri miquian. Arai, oderrece mi cante, orabadácia. Urimiquian, oderrece mi covinaia. Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia, adore a Jesus. Pai, eu preguei a tua palavra, Senhor, nesta noite. Meu Deus, e essa igreja, meu Pai, é uma igreja que é cheia da tua presença, meu Pai. Aqui, meu Deus, tem irmãos que o Senhor chamou, que o Senhor derramou o teu poder, meu Pai, mas os ventos têm sido, meu Pai, contrários em muitas casas, em muitas famílias, em muitos casamentos, em muitas chamadas.